Gente, então vamos lá, a nossa segunda parte da aula 1 ainda, tá? Que são as operações com matrizes. Operações com matrizes. Confesso a vocês que eu queria estar escrevendo no quadro com giz, tá? Mas é o que não temos para hoje. Então, vocês podem ver lá no livro que vocês têm duas tabelas que são comparadas, tá? E produção de grãos em milhares de toneladas durante um ano e durante o segundo ano também. Então, assim, abstraindo aí o conceito de soma de matrizes, a gente vai ter o seguinte, que a soma de matrizes vai ter a seguinte definição. A soma de matrizes se dá por matrizes de mesma ordem, certo? Então, principalmente, isso é um ponto, um quesito principal, tá? Que as matrizes têm que ser de mesma ordem. E se eu tenho, por exemplo, duas matrizes, A, M por N, com seus elementos A e J, e também uma matriz B, M por N, com seus elementos B e J, tá? Temos essas duas matrizes M por N. Então, nós vamos denotar a soma de A mais B, ou seja, da matriz A mais a matriz B, como sendo a soma de duas matrizes cujos elementos A e J vão ser somados com os elementos B e J e também vai resultar numa matriz M por N. E o que significa isso? Que os elementos da matriz vão ser somados elemento a elemento, ou seja, o A11 vai ser somado com o B11, o A33 vai ser somado com o B33 e assim sucessivamente. Enfatizando que nós não precisamos que as matrizes sejam necessariamente quadradas, tá? Desculpa que eu esqueci de acender a luz aqui. Nós não precisamos necessariamente que as matrizes sejam quadradas. As matrizes podem ser retangulares, tanto com mais linhas do que colunas ou mais colunas do que linhas, tanto faz. Por exemplo, nós temos lá uma matriz 1, menos 1, 4 e 0, 2 e 5. Então, notemos aí que essa matriz é uma matriz 3 por 2, 3 linhas por 2 colunas, mais uma outra matriz aqui, uma matriz B, 0, 4, menos 2, 5, 1 e 0. Ou seja, nós vamos somar elemento a elemento. Somando aí elemento a elemento, nós vamos chegar à matriz 1 mais 0 é 1, menos 1 mais 4 mais 3, 4 menos 2 é 2, 0 mais 5 é 5, 2 mais 1 é 3 e 5 mais 0 é 5. Então, temos aí o resultado da nossa matriz soma. Tudo bem? Daí, nós temos também as propriedades da soma de matriz. Então, sobre as propriedades da soma de matriz, convém ressaltar que a gente está somando matriz de mesma ordem, M por N, ou seja, não precisam ser matrizes quadradas. A primeira propriedade em relação à soma de matrizes é a comutatividade, ou seja, se eu somar a matriz A mais B, isso é o mesmo resultado do que se eu somar B mais A. Esta é a comutatividade. A segunda propriedade em relação à soma de matrizes é a associatividade, ou seja, se eu somar A mais B mais C
e eu associar a soma das duas últimas matrizes, ou seja, B mais C, o resultado não se altera do que se eu somar A mais B mais C, associando A mais B. Ou seja, esta é a propriedade de associatividade. E nós temos também, como nos números reais, a existência de um elemento nulo, ou seja, uma matriz A mais uma matriz nula vai ser igual à própria A, onde nós temos esse zero aqui como sendo a matriz nula M por N, porque se estamos somando matrizes M por N, concordam comigo? Ou então eu posso escrever assim também como sendo a matriz nula M por N, certo? Daí, eu tenho também, entre as operações com matrizes, uma segunda definição, que é a multiplicação por escalar. Então, vamos lá. Multiplicação por escalar. Aqui nós definimos a soma. E a multiplicação por escalar vai ser com a seguinte definição. Ela vai ser uma matriz A com seus elementos A e J, M por N, também não precisa ser uma matriz quadrada, certo? Pode ser uma matriz com mais linhas e menos colunas, ou menos linhas e mais colunas. E nós vamos ter também um K como sendo um número real. Dessa forma, nós vamos definir K vezes a matriz A como sendo K vezes todos os elementos A e J dessa minha matriz M por N. Ou seja, nós temos aqui a operação de multiplicação por escalar. Por exemplo, nós temos lá um menos 2 que multiplica a minha matriz 2, 10, 1 e menos 3. Então, nós temos lá o resultado como sendo a multiplicação desse menos 2 por todos os elementos da minha matriz. Então, eu tenho lá menos 2 vezes 2, menos 4, menos 2 vezes 10, menos 20, menos 2 vezes 1, menos 2, e menos 2 vezes menos 3, mais 6. Isso? Daí, nós temos também as propriedades da multiplicação por escalar. Então, vamos lá. As propriedades. Então, nós temos lá duas matrizes A e B, e também temos como sendo matrizes, e temos também K1, K2 e K3 como sendo números reais, certo? Então, a primeira propriedade da multiplicação por escalar, ela me diz que se eu multiplicar um número real, K1, vezes uma soma de matrizes A mais B, quer dizer que o resultado não se altera se eu multiplicar K1 vezes A e somar com K1 vezes B. Ou seja, isso é uma operação de distributatividade, é uma operação distributiva. Tudo bem? A segunda propriedade de multiplicação por escalar me diz que se eu tiver dois números reais, K1 mais K2, somados, mais K2, e eles estão multiplicando uma matriz A, quer dizer que aqui eu também tenho uma distributatividade em relação aos meus números reais, K1 e K2.
Ou seja, eu posso distribuir como sendo K1 vezes A mais K2 vezes A também. Tudo bem? A terceira propriedade da multiplicação por escalar me diz que se eu tenho uma matriz nula vezes a minha matriz A, vai resultar também na minha matriz nula. Desculpa, esse aqui é um zero como número. Eu falei matriz, não, é um número, tá? Então, é um zero como número vezes a minha matriz A vai resultar na minha matriz nula. Então, vou até enfatizar aqui. Matriz nula, certo? E a quarta e última propriedade da distributatividade de matrizes da multiplicação por escalar me diz que se eu tiver um número real K1 multiplicado por K2 multiplicado pela matriz e eu associar a multiplicação do número real pela matriz, o resultado não se altera do que se eu multiplicar os dois números K1 e K2 e multiplicar pela minha matriz. Aqui eu só inverti a ordem das batatas da maionese, mas é K1 e K2, tudo bem? Continuando. A minha terceira operação é a transposição de matrizes. Então, vamos lá para a transposição de matrizes. A transposição de uma matriz quer dizer que o que é linha vira coluna da transposta e o que é coluna da A vira linha da minha transposta, certo? Então, por exemplo, se eu tenho lá uma matriz A, que tem os seus elementos A e J, e é uma matriz M por N, podemos obter uma matriz A', ou seja, A transposta, essa é a notação da minha transposição, A', que vai ser outra matriz. Então, ela vai ser chamada de B e J, e ela vai ter, ao invés de M linhas e N colunas, ela vai ter N linhas por M colunas, cujas linhas são as colunas de A. Cujas linhas são as colunas de A. Ou seja, é equivalente a eu dizer que os meus elementos B e J são os elementos de A, J, I. Ou seja, B e J têm os seus elementos de linhas e colunas trocados, ou seja, A, J, I. Então, é a nossa transposta, ou seja, a nossa A', certo? Por exemplo, nós temos lá que se a nossa matriz A é uma matriz 2, 1, 0, 3, menos 1 e 4, que ela é de ordem 3 por 2, então significa que a nossa transposta, ou seja, a nossa A', vai ser igual. O que é linha vira coluna. Então, eu tenho 2, 1 como linha, 2, 1 como coluna. 0, 3 como linha, 0, 3 como coluna. Menos 1 e 4 como linha, menos 1 e 4 como coluna. Ou seja, eu tenho uma matriz, 2 linhas por 3 colunas. E daí, nessa situação, a gente pode ver que a A é 3 por 2 e a sua transposta é 2 por 3, como diz aqui na nossa teoria, certo? Mais um exemplo. A minha matriz B é 1, 3, 3 e 2. E a nossa B', ou seja, a nossa transposta, o que é linha? 1, 3, 1, 3 e o que é linha? 3, 2. 3, 2 em coluna. Então, se eu tinha uma matriz 2 por 2, e por ela ser quadrada, ela ficou 2 por 2 também, certo?
Mas daí, a minha pergunta, 1, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 2. Quando que uma matriz é igual à sua transposta? Quando ela for uma matriz simétrica, certo? Então, ela vai ser dita como simétrica. Já vou falar para vocês, já vou escrever sobre isso nas propriedades, ok? Então, é dita uma matriz simétrica. E eu tenho mais um terceiro e último exemplo aqui, que seria uma matriz C, que é uma matriz 1 e 2. Ou seja, é uma matriz de uma linha por duas colunas. E a C' que é a nossa matriz transposta, vai ser 1, 2 em coluna. Ou seja, eu tenho duas linhas por uma coluna. Aqui nós temos uma matriz linha e a sua transposta é uma matriz coluna. Certo? E vamos lá então às propriedades da nossa transposição de matrizes. Propriedades. A primeira propriedade da transposição de matrizes vai falar da simetria das matrizes, que foi do exemplo da matriz B aqui que eu falei para vocês, tá? Então, uma matriz é simétrica, C e somente C, ela é igual à sua transposta. Então, vamos lá. Uma matriz é simétrica, C e somente C, ela é igual à sua transposta. Igual à sua transposta. Ou seja, a matriz A é igual a A'. Tudo bem? A segunda propriedade de transposição de matrizes me diz que se eu tenho a transposta da transposta, ou seja, A' e eu transponho de novo, ela vai ser igual à própria A. Isto é, então, se eu escrever A transposta da transposta, é a própria matriz. A terceira propriedade da transposição de matrizes me diz que se eu tenho a soma de duas matrizes, A mais B, e eu faço a transposição dessa soma de matrizes, quer dizer que é a mesma coisa, o resultado não se altera se eu transpor a A e somar com a B transposta. Que fique bem claro que essas matrizes, para que sejam somadas, elas têm que ter a mesma ordem, né? Relembrando lá. Ou seja, a transposta de uma soma é igual à soma das transpostas. A transposta de uma soma é igual à soma das transpostas. E a quarta e última propriedade da multiplicação por escalar me diz que se eu tenho uma multiplicação de 1K como sendo um número real, vezes uma matriz A, e eu transponho essa soma, isso não se altera se esse K for multiplicado já pela transposta de A. E reforçando lá que K é um número real, ou seja, K pertence aos reais. Isso? Na nossa próxima aula, na aula 2, eu vou falar sobre a multiplicação de matrizes e daí vem os exercícios. Tudo bem? Bons estudos, gente. Um beijo!